dar um aviso que tem duas prefeituras de Paracampi e Paracatu que pediram uma visita ao aterro sanitário de Belo Horizonte, é a estação da Getúlio. E a vaga vai ser uma Kombi aqui amanhã às 9 horas. Se alguém mais quiser participar dessa visita, ainda há vagas disponíveis. Bom, Dr. Cláudio Mauro, atual prefeito de Rio Claro, presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio de Piracicaba, Capivari e Jundiaí, membro do consórcio intermunicipal das Bacias Piracicaba, Capivari e Jundiaí, faz parte das redes de Mercocidade, Frente Nacional de Prefeitos e Associação Paulista do Município. Professor de Geomorfologia, curso de Geografia, Geologia e Ecologia na Unesp de Rio Claro. Professor de pós-graduação em Geociência e Meio Ambiente, licenciado em bacharel em Geografia, mestrado e doutorado em Geografia Física. Eu passo a palavra ao professor. Ele vai ter aí a proposta de torno de 35, 40 minutos para cada palestrante. Depois fazemos um coffee break e voltamos em seguida para as perguntas e para o debate. Bom, primeiro eu gostaria de oferecer meus agradecimentos ao Fórum pela gentileza do convite, especialmente ao Marco Aurélio Carvalho, que daqui a pouco vai chegar e vai fazer também sua apresentação, o Paulo Maciel Júnior, secretário de Meio Ambiente e Saneamento Urbano da cidade de Belo Horizonte, o Paulo Paim, presidente do Comitê dos Sinos, enfim, a todos os presidentes de comitês aqui presentes, diretores de comitês, membros e participantes dos organismos de Estado, municipais, da sociedade civil, senhores prefeitos presentes, senhores legisladores, prezados amigos. Há alguns anos atrás, quando nós trabalhávamos as nossas cadeiras na universidade e falávamos sobre os riscos que tínhamos da subida dos níveis dos mares em função das mudanças climáticas globais, isso parecia um pouco assim de terrorismo. As pessoas achavam que se falava de alguma coisa fantasiosa e, aliás, de maneira geral, nós éramos acusados de catastrofistas. Prevíamos o fim do mundo. Achávamos que o futuro era um futuro perigoso para a humanidade e que as possibilidades de vivermos nesse planeta, nessa nossa nave mãe, estavam se tornando cada vez mais difíceis. E por isso mesmo, sempre se imaginava que nós estávamos simplesmente fazendo uma espécie de terrorismo. Seja no que diz respeito à questão da água para abastecimento das nossas cidades, num país com tanta fartura de água, quando visto de maior distância. Aliás, para esse número de habitantes que nós temos no país, a quantidade de disponibilidade de água de superfície doce, potável, é bastante significativa e razoável. Mas nós sabemos e vivemos as desigualdades que são sociais e que também se refletem nas distribuições dos recursos e dos bens naturais. Eu preciso chamar a água não apenas de recurso natural, mas também de bem nacional, bem natural, um bem social, um bem das pessoas, e para a qual todos nós temos direito de acesso. O certo é que gradativamente, e isso não foi muito lento, mas principalmente neste século passado, com os desenvolvimentos tecnológicos e as formas de organizações da sociedade, nós fomos gradativamente também nos afastando da possibilidade de vivermos naquela imaginada fartura e abundância. E estamos gradativamente, isso também não de forma tão lenta, aprendendo a viver generalizadamente na escassez.
Claro que um aprendizado diferente daquele que acontece nas regiões de polígono das secas, tanto do Nordeste como do Sudeste brasileiro, onde as pessoas já obrigatoriamente vivem a dificuldade de acesso à água. O semiárido, na verdade, acaba se caracterizando por um espaço de pequenas ou baixas precipitações pluviais, mas com alguma forma de disponibilidade de água, evidentemente que não acessível com a facilidade que se tem em outras regiões. Durante alguns anos eu trabalhei na Amazônia, morava em Belém e fazia meus mapas na Amazônia. E me lembro que depois de alguns anos de ter saído da Amazônia e morar em Salvador, que no Acre, após o meu retorno, nós tínhamos que ver homens e mulheres quase que se comportando como os aguadeiros nordestinos, se deslocando dos topos dos interflúvios para distâncias, às vezes, de 2.000, 3.000 metros, para poder ter acesso à água potável, para resolver o problema da sua família. Portanto, a questão da escassez não é uma questão das regiões de desenvolvimento econômico e industrial. Nós temos escassez nas regiões de desenvolvimento industrial, mas temos a escassez também nas áreas de 2.000 milímetros de precipitações anuais. A questão da chuva e as mudanças climáticas, evidentemente que para quem tem o hábito de estudar um pouco sobre as eras geológicas e a evolução do planeta e, consequentemente, as mudanças climáticas, nós poderemos chegar aí a 15 mil anos atrás, talvez na fase da pré-transgressão flambriana, e vamos verificar que os níveis de água nunca foram semelhantes ao que nós temos hoje, sempre sofreram oscilações. Aliás, o dilúvio é tipicamente a história de uma concentração de umidade em períodos específicos da vida da Terra, e que dizimaram regiões e que produziram excesso. O certo é que hoje, muitas vezes, quando se fala na escassez da água nas torneiras de muitas famílias, se convive também com precipitações elevadíssimas e água na canela ou no nariz, ou quem sabe matando afogado gente nas ruas. Portanto, uma característica da polarização que se reflete nas relações e inter-relações da sociedade, da humanidade com os demais componentes da natureza. O certo é que nós temos tido uma mudança climática que já acusa sinais de que o degelo vai ter um efeito significativo na vida das regiões litorâneas. Imagina-se, por exemplo, os alagados da Bahia, ou imagina-se, por exemplo, as áreas terraplenadas do aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Ou, quem sabe, nas nossas mesmas cidades, em que nós temos a oportunidade de ver níveis de topografia que colocam terraços fluviais e planícies de inundação, às vezes em diferenças topográficas de 30, 40, 100 metros. Claro que isso tudo é interrelacionado com movimentos estruturais e tectônicos, às vezes de pequena monta, porque o interessante é que algumas décadas atrás também os nossos geólogos diziam que a nossa superfície era estável, que nós não tínhamos risco de ter movimentos sísmicos. E hoje tem virado uma constante a identificação de terraços como, por exemplo, no Rio Paraná ou no Tietê, a confluência do Tietê no Paraná, a 60, 80 metros topográficos acima do nível atual dos rios. E que, evidentemente, caracterizaram ou são caracterizados por movimentos estruturais que afetaram
e, consequentemente, construíram uma natureza distinta daquela que tínhamos há, quem sabe, 100 mil anos atrás. Portanto, a nossa situação não é assim tão estável, não só sob o ponto de vista dos movimentos estruturais, mas também sobre a distribuição da água, a disponibilidade de água, a distribuição do gelo, a concentração e, consequentemente, os riscos de transbordamentos nas margens e nas franjas dos nossos litorais e das nossas cidades. E nós temos colaborado muito com isso, né, como sociedade humana. Não são apenas histórias da natureza que antecedem a interferência do trabalho humano, mas no século passado, efetivamente, o papel das sociedades humanas acumulou experiências negativas e catastróficas no desenvolvimento tecnológico que não levou em conta as características da natureza. O interessante é que o Engels, no século anterior ainda, na dialética da natureza, dizia, ou diz, que a natureza um dia se vingaria, que a natureza busca os seus espaços que foram assumidos pela sociedade. Os estudos que a gente desenvolve nas nossas regiões, especificamente nos meus, lá de Rio Claro, com meus alunos dos cursos de graduação e pós-graduação, quando fazemos laudos periciais em situações de depredações ambientais, nós identificávamos que, na verdade, o rio não estava invadindo as casas nas áreas de transbordamento, mas as casas é que invadiram o rio. E é evidente que o rio quer de volta aquilo que pertence a ele. Imprevidência, falta de planejamento. Ora, nem imprevidência, nem falta de planejamento. Os autores dessas catástrofes, eles têm nomes, CPFs, RG, às vezes CGC, grande parte das vezes. São responsáveis, sim, pelas grandes catástrofes produzidas na construção da história do nosso país, do mundo, do nosso planeta e especificamente nos nossos lugares, nas nossas cidades. A história da sociedade brasileira é uma história de autoritarismo. É a própria história do autoritarismo. Nós, no nosso passado, na nossa história, refletimos hoje, o período em que, afinal de contas, vivíamos sob monarquia. E depois, nós mesmos, os branquinhos, que aqui estamos na maioria, ou que pensamos que somos branquinhos, nós, os que pensamos que somos branquinhos, tínhamos os nossos escravinhos no ano passado, os nossos antepassados, que eram efetivamente animais trazidos da África para fazerem o trabalho dos burros de carga. E quando isso já não tinha mais consistência, não tinha mais suporte internacional, nós nos libertamos, mas fomos buscar outros escravos europeus brancos para também terem responsabilidades similares e substituir a mão de obra escrava. E os tratamos quase sempre como escravos. Eu assumo isso como brasileiro. Eu espero que todos nós assumamos, mesmo que tenhamos chegado depois. Mas o certo é que nós incorporamos essa ideologia nos processos de construção da sociedade e na repercussão do nosso dia a dia, na nossa ação do cotidiano. E até mesmo na nossa prática participativa, na tentativa de construir um processo de discussão, por falta de hábito, ainda um tão pequeno acúmulo de experiências em processos democráticos. Tivemos a ditadura Vargas, depois tivemos 2 guerras, uma antes e no começo do século passado, outra já no processo Vargas,
Depois tivemos uma catástrofe da ditadura militar, que nos acordou em 1º de abril, que eles dizem que é 31 de março de 64, nos colocando à sombra e no extermínio das principais lideranças das nossas cidades, dos nossos partidos políticos, das nossas regiões, das nossas lideranças comunitárias. Bem, esse acúmulo de experiência, é claro que não fica gratuito. Ele tem consequências. E nós hoje estamos submetidos a ela. E isso talvez tenha sido o grande caminho e a grande responsabilidade para nós vivermos hoje o que vivemos. A miséria contrastando com a opulência, o sofrimento e a dor distinguindo-se com a polarização que caracteriza o nosso tempo da riqueza. Nunca se acumulou tanta riqueza na história da humanidade. Nem os faraós, os reis, conseguiram acumular tanta riqueza como se acumula hoje nas relações sociais da humanidade. E nunca se viu também tanta miséria e tanto sofrimento humano. Nós vivemos no tempo da exclusão social. O que tem isso a ver com a água? Tudo. Porque, na verdade, a maneira como nós estamos organizados como sociedade, a maneira como nós temos colocado à disposição as vidas, quase todas as nossas vidas, tem sido uma de sustentação desse sistema de exploração de sofrimento humano e de superexploração da natureza. O interessante é isso, que nós convivemos com a superexploração da natureza e, em compensação, com a superexploração do trabalho humano também, com a morte humana na fome, na falta de acesso à água e saneamento básico. A globalização, hoje quando se fala em globalização, a gente até sente um frio, né? Porque virou marca registrada das palestras, tem que se falar da globalização. Mas a globalização se caracteriza por um processo de concentração de riqueza, de capacidade de comunicação através dos processos tecnológicos, que nos mostra, por exemplo, uma experiência que poderíamos fazer saindo das nossas casas, indo até o Igarapé do Tucunduva, por exemplo, lá em Belém do Pará. Lá na terra firme. Que interessante, terra firme. Não é terra e não é firme, é um Igapó. E que as pessoas, há alguns anos atrás, passaram por lá e viram que tinha Igapó, mas eu não tenho alternativa para morar, por que eu não posso tomar conta desse espaço? Interessante que terra firme está nas barbas ou nas franjas da Universidade Federal. Dentro do campus, praticamente, da área do campus da Universidade Federal de Pará. Dentro de Belém do Pará. E aí, então, hoje você tem uma sociedade que vive em água, sobre as águas, constituída de mais de 250, quase 300 mil pessoas. Em que as pessoas, para poderem ter acesso à água encanada para beber, precisam, ou precisavam, eu não tenho ido a Belém nestes últimos 4 anos, desde que eu estou na Prefeitura Municipal de Rio Claro, não fui a Belém. E evidentemente que tem novos governos, novas formas de trabalhar, mas eu me lembro, há 4 anos atrás, que as pessoas, para terem acesso à água encanada para abastecimento da sua casa, precisavam andar 500, 1000 metros com uma lata, e elas estavam pisando em cima de pontes onde embaixo estava a água, que servia efetivamente para acumular seus dejetos humanos, as urinas e as fezes humanas, animais, ali concentradas, e muitas delas trazidas pelo Igarapé do Tucunduva. Se você andasse 3 ou 4 quilômetros de distância, lá na Padre Eutíquio, você chegaria no shopping center, com esteiras eletrônicas para você circular, com escadas
volantes, um bebedouro de água, e água gelada, você aperta e bebe. E lá, no Teatrilho, eu me lembro da dona Fernanda com os filhos dela, precisavam caminhar todos os dias, pelo menos 10 baldeações de latas de 20 litros, para poder resolver o problema de alimentação e de sobrevida da sua família. Então, esse é o tempo da tecnologia, não a serviço de todos. Esse é o tempo da globalização, que globaliza e nos permite enxergarmos na nossa barba, se quisermos, a miséria e o sofrimento dos nossos irmãos, daqueles que vivem com a gente, no mesmo país, no mesmo estado, na mesma cidade, talvez no mesmo bairro, talvez atravessando a rua do Morumbi e chegando numa favela do lado seguinte, simplesmente demarcado por uma rua. Portanto, é mesmo o tempo da polarização. Você consegue fazer por dia transferência de 10 trilhões de dólares através da internet, por dia no mundo. E é esse mesmo mundo que faz com que nós tenhamos excluídos no nosso quintal e nas nossas casas. O compromisso da modernidade era o compromisso com a democratização política e das decisões. Esse é o compromisso da modernidade. Esse é o discurso nas universidades, nos partidos políticos. O discurso da democratização política, da abertura dos espaços de participação, do convite para a sociedade participar das decisões, da construção da justiça social. Aliás, a justiça social, que pode ter a cor e a cara que nós quisermos. Todo mundo fala em justiça social. Todo mundo fala em fazer justiça. Quase todo mundo fala em democracia. Democracia para ir e vir. O direito que as pessoas têm de circular deveria ser, no mínimo, o direito que as pessoas têm de viver. Com alguma dignidade, eu complementaria. Se olharmos as relações internacionais, nós estamos assistindo cada vez mais as nossas relações dentro de uma visão neoliberal. Também há outra palavra do momento, outra expressão do momento, que na verdade só vestiu roupa nova, mas é na verdade um processo de dominação que estabelece entre pessoas e entre as relações internacionais. Alguns dos tópicos fundamentais para se compreender o neoliberalismo. Por exemplo, o desenvolvimento e a ampliação das dependências entre os setores mais ricos em relação aos setores mais pobres. Ou seja, amplia-se a dívida externa, por exemplo, para que se possa ter o controle e, consequentemente, a dominação. Mais ou menos como funciona nas nossas cidades. É possível que vocês conheçam alguém que acaba se vinculando a um agiota, que pega dinheiro porque está com uma dificuldade de sobrevida, só que o agiota depois não quer mais receber aquele mesmo valor que tinha sido combinado, porque houve mudanças. Então os juros não são mais os mesmos. As taxas da informalidade, da clandestinidade, já não são mais as mesmas. Podem ser combinadas de maneira diferente. E evidentemente que para pagar a conta eu preciso tomar mais dinheiro, então me empresta mais. Mais ou menos assim funcionam as relações internacionais na tomada de dinheiro. E evidentemente que gradativamente nós estamos vendo e assistimos nas nossas cidades, eu tenho certeza que vocês também veem isso, agiotas sendo mortos por devedores ou devedores sendo mortos por agiotas. Porque o sistema de dominação chega no limite de acreditar que o outro tem direito a viver. Bom, dentro da visão do imperialismo, do controle sobre as sociedades humanas, evidentemente que a diferença entre o agiota e os banqueiros internacionais
é uma questão de valor, de quantidade. E por isso, então, começa a se estabelecer o controle sobre as soberanias. Aí nós temos que tomar conta daquilo que lhe pertence, porque você me deve. Então eu quero tomar conta da sua infraestrutura, da sua soberania. Eu preciso tomar conta da tua energia. E vou dizer se você deve ou não deve investir em energia e quanto. E você, evidentemente, vai ter que se submeter, porque você deve, e porque você tem uma relação com o agiota, tem necessidade de mais dinheiro, então se submete. Mas não é só na energia, é também na comunicação. A comunicação também é um instrumento, um elemento da maior importância nas relações entre as sociedades. E por isso, então, é um instrumento de dominação. E por que tem que ficar na sua mão e não na minha, se é para mim que você deve? Claro que eu vou controlar a energia, eu vou controlar os meios de comunicações, seja pela telefonia, eu vou controlar a tua educação também. Porque, afinal de contas, no meu entendimento, a tua educação pode formar cidadãos. E isso é muito perigoso. Tem que se formar uma educação voltada a compreender que você me deve e que tem que me pagar. E essa é a sua função de vida. Aí, evidentemente, que a partir disso também, por que não te ajudar a fazer o planejamento da sua vida? Eu vou te fornecer as minhas empresas, que vão te oferecer consultoria, assessoria, vão te orientar a se desenvolver na minha perspectiva, porque você me deve. Ah, mas isso pode gerar desemprego, pode ampliar as porções de pobreza, de miséria. Ah, mas isso é um detalhe. O certo é que você me deve. E eu vou estabelecer o controle sobre a sua soberania. E é claro que isso vai gerar e vai levar à exclusão social. Parece que eu estou pessimista. Mas eu não vim aqui para ser pessimista. Eu vim aqui dizer para vocês que nós estamos juntos descobrindo um Brasil novo. Que nós temos possibilidades. Que nós temos como desenvolver um programa de trabalho que se preocupe com as diferenças, com as diversidades. E nós não vamos conseguir transformar a realidade concreta e imposta se nós não tivermos a competência de nos desvincular desses compromissos que nos afogam e que aparentemente a cada dia a gente acorda depois de termos sofrido uma tentativa de afogamento. Eu digo às vezes, e nos 2 primeiros anos de governo que eu passei à frente da minha prefeitura, eu digo que é minha, me parecia que a cada momento eu estava conversando com alguém que estava saindo da tentativa de afogamento e respirando, para que em seguida me enfiasse de novo a cabeça embaixo da água. Mas eu confesso para vocês que tem possibilidade e que a gente tem que ter esperança, tem que ter perspectiva. Em primeiro lugar, porque há 20 anos atrás também, poucos de nós podiam imaginar que ia ruir o muro de Berlim. Porque a história da sociedade humana, ela não é uma história unilinear. Embora todo esse passado que nós enxergamos de acúmulo de experiência, de dominação, de opressão, no entanto, nós temos tido muitos momentos em que a sociedade se organiza, se levanta e é capaz de estabelecer os confrontos. Está aí a comprovação do muro de Berlim. Quem diria que nós passaríamos, embora ainda preliminar e muito incipiente, pela faxina que temos tido nos últimos dias no Senado da República, com figuras
coronelescas, donas das estruturas de poder nos seus determinados espaços, sendo obrigadas a se curvar e mudar de postura, se é que ainda tem tempo para isso. Há, portanto, uma voz da sociedade clamando por grandes transformações. E nós, que trabalhamos nos comitês das bacias hidrográficas, e temos a possibilidade de estabelecer os confrontos, os debates, somos chamados para esse debate. Não é fruto de dádiva, mas é fruto da conquista, do trabalho conjunto, do levantamento das nossas regiões, e o exemplo da bacia do Piracicaba, no meu ponto de vista, e eu vou contar um pouquinho dela, porque é a minha região, eu já passei do limite do tempo, posso ficar mais um pouquinho? Nós temos um tempo já de funcionamento do consórcio e do comitê, e temos atuado, pelo menos nesses últimos 4 anos, de maneira conjunta, e temos conseguido avançar significativamente. Estamos gerindo dinheiro, que é uma coisa que parece quase que inconcebível, que se consiga gerir recurso e dinheiro sem que as brigas sejam formadas e o jogo de interesses sobrevenha aos interesses sociais e aos interesses ambientais da região. Ontem mesmo, nós tivemos um seminário organizado pelo comitê para discutir a instalação da Carioba 2. Convidamos um empreendedor para fazer a sua exposição de 30 minutos a respeito do seu programa. E estava lá a sociedade civil, os representantes municipais, dos serviços de água, estavam lá os representantes de Estado. Travamos um debate que começou às 14 horas e foi até quase 19 horas. Foi só o primeiro. Foram formados os grupos técnicos em temas específicos para discutir quantidade de água, qualidade de água, a inserção na região de um empreendimento com aquele tamanho, com aquele porte, com aquela característica. E o debate está se travando dentro do comitê. Nós temos um cronograma para apresentar o nosso relatório final a respeito da posição do comitê gestor das águas a respeito dessa questão das termoelétricas. Interessante é que nós, os comitês, temos a responsabilidade de fazer os nossos planos de bacia. Tivemos que fazer os nossos relatórios que contam o estado da arte, chamado relatório zero. E agora os nossos planos de bacia, já feitos anteriormente, agora construídos de uma maneira técnica e com uma ampla discussão. E é justamente nesse momento que nós ouvimos o presidente da República dizer que não sabia que ia faltar energia. Faltou planejamento, e eu insisto, não, havia um planejamento que levava com muito risco, e evidentemente estava dentro dos cálculos a se chegar à situação que chegamos. Nós temos a responsabilidade de fazer um estudo com relação à utilização da água, quantidade de água disponível nas nossas bacias. Nós temos que discutir os grandes projetos que interferem na nossa região. Eu falo de Carioba 2 porque está o projeto inserido no coração da nossa área de jurisdição do comitê. Na área que atuamos, são os 58 municípios no estado de São Paulo, mais os 5 de Minas, onde estamos discutindo e já caminhando de uma maneira muito ativa para a formação do Comitê Federal. Mas está lá, naquele centro, a existência do projeto e do programa de Carioba 2. Mas nós temos outras circunstâncias que transcendem os nossos limites, das nossas bacias e dos nossos comitês. Por exemplo, as transposições. E saibam que a transposição do São Francisco não é a primeira transposição brasileira. Nós já temos outras transposições feitas, concluídas, e de maneira geral mal sucedidas. Talvez tenham resolvido alguns problemas circunstanciais, mas geraram muitos outros. Como, por exemplo,
a transposição da Cantareira para o abastecimento da Grande São Paulo, tirando 31 metros cúbicos por segundo da bacia do Piracicaba, onde eu sou presidente do nosso comitê, e que abastece 60% da Grande São Paulo, e que vai passar por racionamento, como já passou no ano passado, e vai passar novamente este ano, justamente pela grande característica da urbanização que faz parte desse projeto de globalização e de polarização que nós já nos referimos anteriormente. Então, os comitês têm um papel de grande importância na discussão não apenas dos nossos projetos locais, articulados com os regionais, mas também os grandes programas nacionais e internacionais, como, por exemplo, a Hidrovia do Paraná, que não diz respeito apenas ao nosso país, mas que está caracterizado pela marca internacional. Algumas pessoas entendem que as discussões que nós temos que travar nos nossos comitês, porque eles são hidrográficos, dizem respeito exclusivamente à questão da água. Eu digo que predominantemente, porque, como professor, eu não consigo separar chuva, clima, de água para abastecimento de cidade. Eu não consigo separar armazenamento dos solos e lençol freático e, consequentemente, circulação da água, sem levar em conta que está dentro da bacia hidrográfica onde nós trabalhamos. Eu não consigo entender a questão da água e da minha bacia hidrográfica sem compreender os processos de impermeabilização gerados pelas construções das cidades, pelas grandes rodovias que impactam os nossos espaços e as nossas bacias. Eu não consigo estudar a água sem conhecer que no estado de São Paulo nós só temos 7% da mata galeria e das vegetações naturais que foram dizimadas em função de um projeto, como eu disse, fazia parte do processo de desenvolvimento da vida e da dominação sobre a face da terra, e principalmente num país com as características do Brasil. Portanto, toda essa discussão tem que se travar. E veja, os comitês das bacias hidrográficas como um instrumento da maior importância para que essas discussões se travem através deles. É claro que nós temos que nos concentrar mais no estudo específico da questão dos nossos recursos subterrâneos e de superfície para abastecimento e, consequentemente, para a produção, para o desenvolvimento da produção. E aí, então, eu quero dizer aos senhores que não é mais possível nós continuarmos aceitando que a água se transforme em matéria-prima da produção sem que haja um retorno para a sociedade. A produção tem que pagar a conta. Os consumidores têm que pagar a conta dos bens de consumo que nós temos à nossa disposição. E, portanto, a água tem valor. A água é um bem finito, a água é um bem social, a água tem valor e, consequentemente, aqueles que dela usufruem têm que ajudar a pagar a conta. E há alternativas e experiências que têm nos apontado para essa possibilidade. Temos que pensar também e tomar todo cuidado para que a cobrança pelo uso da água não se constitua numa exclusão orçamentária dos governos federal, estaduais e municipais, que normalmente, quando descobrem alguma fonte de recurso, querem ampliar as suas fontes de receita e, consequentemente, utilizar para o que bem entender. Por isso mesmo, nós temos que, na sociedade civil, continuar firmes e organizados, com a exigência de que os recursos cobrados nas nossas bacias sejam aplicados nas nossas bacias.
Temos que nos organizar para sermos gestores e organizadores desse processo de cobrança, com a garantia e com a mobilização, para que os nossos recursos não caiam num caldeirão geral e não voltem depois para as nossas regiões, que estarão contribuindo para o fortalecimento e, consequentemente, para a ampliação dos recursos disponíveis no tratamento da questão da água. Gostaria, então, de dizer a vocês, senhores, que os comitês, no meu entendimento e a experiência que eu tenho vivido no Comitê das Bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, os comitês têm sido uma experiência extraordinária e nova. E que, no nosso caso específico, posso dizer a vocês que os titulares e suplentes participam de todas as reuniões, participam das câmaras técnicas, participam dos grupos de trabalho, que todos os titulares e suplentes nas nossas reuniões, inclusive da de ontem, que tratou de um assunto com essa envergadura, a implantação das termoelétricas, não tivemos em nenhum momento necessidade de separar quem tem direito a voto e quem não tem direito a voto para votar. Porque as decisões dentro do comitê têm sido estabelecidas dentro de uma compreensão e de um diálogo estabelecido, com tanta abertura, dentro de processos democráticos, que nos fazem acreditar que, de fato, nós vamos mudar o mundo. E vamos poder colaborar, não apenas através dos comitês, mas temos que, através do nosso trabalho, do trabalho que fazemos, de fortalecimento da sociedade civil, de fortalecimento dos técnicos e da visão técnica no tratamento dos temas referentes à água e os demais que nos dizem afeto, que nós possamos demonstrar que nós temos qualidade nas discussões, que nós somos pessoas decididas a construir um processo de transformação no país e vamos ajudar não apenas para que diminua ou se limite ao indispensável a exploração dos componentes da natureza, mas compreender que as inter-relações dos componentes da natureza com as relações sociais não podem ficar dissociados. Tem que haver integração na análise e, consequentemente, nós temos que trabalhar pela vida dentro das nossas bacias. Os comitês não apenas devem discutir, no meu entendimento, as questões locais e regionais, mas também as questões nacionais. E aí, então, o papel do fórum torna-se fundamental e imprescindível. Muito obrigado, desculpem eu ter me alongado, eu acho que passei do tempo, mas agradeço muito a oportunidade que vocês de Minas, do fórum, e os companheiros todos presentes me deram de ocupar esses momentos. Eu fico à disposição para debates posteriores. Nós agradecemos ao professor Carlos do Mauro e vamos abrir 30 minutos de debate antes do coffee break, inicialmente com as perguntas que foram feitas por escrito e depois a gente abre também ao voto. Eu queria dar um aviso. Foi encontrado um caderno azul, aliás, um caderno com capa azul, o dono pode retirar da Secretaria do Evento. Eu vou passar ao prefeito as perguntas que chegaram até mim para que possa fazer a resposta. A primeira é do Zé Carlos Gomes, do Morro do Chapéu, da Bahia. Na Chapada Diamantina, né? Isso. Quais os impactos mais importantes da eventual transposição do Rio São Francisco? Bom, eu confesso a vocês que eu não sou especialista em Rio São Francisco. Eu fiz um mapa geomorfológico da região do Uruguai, Areado, lá do Planalto Central, pegando o oeste da Bahia, incluindo um pouco da Chapada Diamantina e da Serra dos Pinhachos, indo até aqui próximo de Belo Horizonte, no norte de Minas. Então, eu tive a oportunidade de verificar o seguinte. No meu entendimento, por exemplo, Uruguai, ou aquelas formações geológicas lá existentes, tem uma capacidade de absorção de água extraordinária. Tanto é que você vê os rios que correm lá, o Santa Maria, da Vitória, o das Ondas, né, o São Desidério, e todos mais, com uma quantidade de disponibilidade de água extraordinária. E, evidentemente, passaram a ser submetidos a processos
de destruição do cerrado e substituição por plantios de soja e outras coisas, que geraram impacto porque justamente as características da região são absolutamente de suscetibilidade. A grande questão é que no Brasil se faz políticas de desenvolvimento sem se levar em conta a capacidade de suporte do meio ambiental, né? Sem um estudo geoecológico da paisagem, por exemplo, e saber até onde pode ir. As erosões e as mossorocas formadas sobre a formação Urucuia são verdadeiras crateras abertas, com 70 a 80 metros de profundidade, extensões às vezes de quilômetros, em função do tipo de atividade desenvolvida. O que significa dizer, pela experiência também que a gente tem na bacia do Paraná e alguma coisa na bacia amazônica, que você tem um acúmulo significativo de sedimentos transportados por esses rios. O Rio São Francisco é um rio que está em um processo de assoreamento, mas absurdo. E se não se levar em conta a disponibilidade de água, e inclusive o fato de que sobre rochas, por exemplo, quando o Rio São Francisco corre pelo sertão são franciscano, pela depressão são franciscana, sobre calcários, que tem, por exemplo, a possibilidade de ele alimentar as cavernas e coisas desse gênero, e os seus afluentes também, mas a impermeabilização do calcário, por ser rocha de composição granulométrica muito fina, e consequentemente que dificulta a penetração e consequentemente a movimentação para abastecimento do lençol freático, significa escoamento de superfície. As precipitações concentradas que tem na depressão são franciscana, elas escoam imediatamente para dentro do rio e vão embora, e levam sedimentos. Então você corre o risco, por exemplo, de levar esses sedimentos para as partes baixas dos rios e ampliar o Rio São Francisco, seus afluentes, e ampliar áreas de infiltração justamente onde os materiais sedimentares e mais recentes são depositados. Então eu tenho uma grande preocupação com relação à disponibilidade do Rio São Francisco. Eu veria uma possibilidade muito grande, por exemplo, de fazer processos de irrigação, a exemplo da depressão são franciscana, com a utilização da própria energia de escoamento das águas dos rios que vêm do Planalto Central. Isso é absolutamente possível, sem praticamente custo, ou com um custo muito pequeno, muito reduzido. Então eu vejo tantas alternativas. Agora, o pessoal está preocupado mais lá no norte, no norte, no nordeste, ou da bacia de São Francisco, na sua parte terminal, por causa do atendimento de algumas regiões com outros problemas. Eu entendo que nós temos que pensar as políticas de desenvolvimento das regiões com as características que elas têm, e temos alternativas de desenvolvimento com as características que têm as regiões. Agora, não sou um especialista em transposição de São Francisco, certo? Tenho um conhecimento de trabalho de campo, de imagens de satélite e radar mapeadas na época em que trabalhei na região, mas hoje, na verdade, eu precisaria retomar e trabalhar esse assunto completamente novo, então eu não vou ficar me arriscando nesse momento a fazer observações maiores do que essas que fiz. Bom, três perguntas aqui que eu juntei no bloco. Eu vou fazer a leitura dela, eu gostaria de prefeito que você respondesse também em bloco, que tem alguma relação. Uma delas, a Adélia Ladeira, da Procomissão do Comitê da Bacia do Rio Uruçu, da Bahia. Sendo o comitê o órgão público sujeito à intervenção do Estado, não corremos o risco de organizarmos democraticamente e a qualquer momento ser destituídos ou sofrer intervenções que não resguardem os anseios da sociedade civil. A outra é do Reúdson de Souza, de Capuí, Ceará, da bacia do Baixo Jaguari. A participação da sociedade nas grandes obras. Grandes obras, na sua opinião, não seria a discussão de um grande projeto de desenvolvimento, construção de uma verdadeira agenda de inclusão social? A política de recursos nacional, estadual e municipal não seria muito mais ampla do que apenas uma obra de fachada? E José Tavares de Almeida, Aurora, Ceará. Vivemos um tempo de tecnologia e ponto de ganhos crescentes de produtividade em todos os setores da atividade econômica. Os alimentos tocados no mundo são suficientes para
retratar, para matar a fome de todos. Mesmo assim, investe em tecnologia para mais ganho e produtividade, para garantir competitividade. Há um paradoxo. Esse modelo econômico vai nos levar aonde? Existe alternativa? Se existe, como começar a construí-lo? Podemos fazê-lo sem a aquiescência dos neocolonizadores? Vamos procurar ser rápido. O mesmo risco que nós temos de um comitê institucional ser desativado ou não ter suas decisões respeitadas, são os mesmos riscos que nós temos de passar por um processo de autoritarismo em todos os espaços onde nós vivemos. Quer dizer, não é porque ele tem uma relação institucional que nós não temos que nos apropriar dele, ao contrário, no meu entendimento, nós temos que nos apropriar dele, temos que estar lá dentro, temos que democratizar as discussões e, ao firmarmos pé lá dentro, temos a garantia de que nós não vamos repetir a mesma maneira de autoritarismo que historicamente temos tido no país. Portanto, a sociedade civil tem um papel fundamental nisso e eu, como presidente do comitê, como prefeito municipal e, portanto, que também tem uma responsabilidade institucional, mas que também tem uma história de luta no movimento sindical, no movimento de organização da sociedade, não tenho que perder minhas origens e tenho que fortalecer a luta do processo de construção e da radicalização da democracia. Meu entendimento é por aí. Corre risco? Claro que corre risco. Sempre nós vamos correr risco. Viver é correr risco. Né? E que bom que a gente possa correr risco na direção da construção de uma sociedade renovada. Eu também estou de acordo que nós temos que passar pela construção de uma agenda de inclusão social. Aliás, o meu discurso apontou por essa direção. Só que, no meu entendimento, nós não podemos ficar nisso. Nós temos também alguns temas que são fundamentais, que estão sendo discutidos no Brasil, né? Como a questão da utopia, a questão da transposição de São Francisco, como as políticas de desenvolvimento implantadas, por exemplo, no que diz respeito ao tratamento da Amazônia. Né? A Amazônia é nossa. Eu sou prefeito de São Paulo, de Rio Claro, na cidade de São Paulo, mas eu sou brasileiro, eu quero discutir a Amazônia, eu quero discutir o Vale do São Francisco, eu quero discutir o Vale dos Sinos, eu tenho certeza que o pai não vai discutir. E, portanto, eu quero discutir os grandes projetos de inclusão social que passam também obrigatoriamente por esses temas específicos aos quais eu não abro a mão de participar do debate. De fato, o modelo é desastroso. O modelo é desastroso. E nós estamos buscando ou gestando nesse nosso relacionamento, em diversas outras formas de organização social, uma sociedade nova. Ou nós não conhecemos, por exemplo, a pastoral da criança. Eu posso dizer para vocês que em 1997, quando eu assumi a prefeitura de Rio Claro, a mortalidade infantil era 23 para 1000, embora a média paulista seja 32 para 1000. Era 23 para 1000. Hoje é 9 para 1000. Nós temos o nível de Washington. Por quê? Porque houve uma política voltada para saneamento básico, para reconstrução das políticas de saúde e atendimento da minha população, porque a sociedade foi chamada para participar e organizar o orçamento da minha cidade, e nós estamos há 4 anos fazendo o orçamento participativo. Porque nós tivemos no ano passado a conferência municipal com direito à voz e voto de todos os cidadãos, a conferência municipal com poder deliberativo, a capacidade que a gente tem que ter de construir uma sociedade nova, não apenas no discurso, mas na hora da prática. E isso também cabe para a sociedade civil, porque grande parte, infelizmente, dos nossos organismos da sociedade civil são autoritários e são um modelo que tem como referência a própria forma de estruturação da sociedade. Então nós temos que vencer isso tudo. Temos que vencer isso tudo. Nós temos que ter disponibilidade de distribuir poder, generosidade. Esse é o caminho que nós vamos trilhar para construir uma sociedade nova. Temos que ser humildes, capazes de reconhecer os nossos erros e as nossas fraquezas. Temos que ser solidários. Evidentemente que não solidários na perspectiva do poder, mas solidários na perspectiva daqueles que estão por baixo. E saber quais são as alianças que nós temos que fazer
com os setores de cima, para nós podermos continuar fortalecendo a nossa luta, trilhando o nosso caminho e conquistando aquilo que nós queremos, que é o processo de democratização na gestão dos recursos hídricos e da construção de uma sociedade onde haja, de fato, a inclusão social. Eu vou fazer mais 3 perguntas, senhor prefeito. Miriam, do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre. Os comitês de bacia hidrográfico do senhor Francisco estão discutindo o PL 4144, Lei de Saneamento. Qual é a sua opinião sobre esse projeto de lei? Virgínia, do Rio Grande do Sul, tendo em vista a inserção dos comitês de grandes temas que envolvem a água, o terceiro encontro nacional é o momento para a manifestação dirigida ao Congresso Nacional para rejeitar o PL 4147, Lei de Saneamento. Em sua essência, é o primeiro passo para o enfraquecimento do sistema descentralizado do processo de votação, no qual o comitê é a base. Sugiro que o tema seja discutido e seja encaminhado no documento. Adilson, Rio Claro, por que devemos acreditar na ANA, visto os exemplos da ANEEL, que só legitimou o aumento de tarifas, não evitou as catástrofes? Como será quando tivermos de volta uma série de doenças por falta de saneamento? Qual a sua posição frente ao PL 4147, que reduz o Comitê de Bacia Hidrográfica, algo parecido a uma simples ONG? Celso Gratelli, Comitê CAU, Rio Grande do Sul, do ponto de vista... Desculpe se eu não vi o nome do Rio certo. Caí. Do ponto de vista da dominação, controle externo, que me parece tentativa de tratamento para a entrega do setor de saneamento para o capital externo, não parece muito estático. Na dominação, o controle da água e, consequentemente, da vida. Bom, tem mais umas 4 palestras para fazer, né? Mas é bom isso, essa é a riqueza nossa, né? Que bom que a gente está criativo, né? Bom, sobre o projeto de lei de saneamento, está vendo como a gente não pode só discutir a questão da inclusão, mas a discussão da questão do saneamento, do projeto de lei de saneamento, também é um projeto que faz parte da discussão da questão da inclusão social, né? Evidentemente que todo o meu discurso mostra que o processo neoliberal e o processo do imperialismo, ele aponta para os processos de privatização da energia elétrica, né? Privatização das nossas estradas, com a colocação dos pedágios. Interessante que em todos esses lugares você vai identificar capital internacional, não tem só capital brasileiro, quase sempre combinado, mas porque nós temos também os nossos empresários dispostos a se colocarem como coadjuvantes. Eles nunca vão mandar, eles têm o sonho de ser, né, os grandes poderosos internacionais. Eles nunca vão mandar mais do que os poderosos internacionais, mas eles querem fazer parte desse seleto grupo, né? E aí, evidentemente, que geram todas essas consequências. O Comitê da Bacia do Piracicaba, e também no consórcio, sobre a questão do PL, do projeto de lei de saneamento, nós temos a posição de que precisamos ter uma política nacional de saneamento básico. Achamos fundamental que o país tenha uma política de saneamento básico, mas pedimos que haja uma separação e a não inclusão no projeto a questão da titularidade. A titularidade tem que ser tratada de maneira separada, né, e tem que passar obrigatoriamente por uma discussão mais ampla na sociedade, e nós temos uma grande preocupação, principalmente no que diz respeito às cidades onde existe um compartilhamento na gestão dos recursos de saneamento, da água e dos esgotos, porque é justamente aí que o assunto pega no fulcro. E o interessante é que nós, lá na Bacia do Piracicaba, temos um trabalho feito entre as prefeituras de Piracicaba, Rio Claro, que eu sou prefeito, Americana, Santa Bárbara do Oeste e Limeira. E nós construímos um consórcio para disposição de resíduos da área da saúde. Nós estamos trabalhando para resolver regionalmente os nossos problemas. E agora com essa, ou seja, nós vamos compartilhar a gestão e, consequentemente, vamos ter relação de titularidade, de alguma maneira. Só que da maneira como está caminhando o projeto de saneamento básico, corre o risco daqui a pouco deles quererem ser também os donos da coleta de lixo e dos aterros sanitários, porque há compartilhagem entre mais de uma cidade.
entre mais de uma cidade envolvida no processo. Então isso é muito perigoso no meu entendimento, e a posição do comitê do Piracicaba e do consórcio também. Eu participei da reunião da diretoria do consórcio, que por sinal vai se reunir novamente nessa próxima sexta-feira, e eu estarei presente em Valinhos, se Deus quiser. Nós temos a posição de que queremos uma política nacional de saneamento, mas a questão da titularidade não pode ser resolvida da maneira como está. Eu tive a oportunidade de participar, a semana retrasada, no Congresso Paulista de Municípios, organizado pela Associação Paulista de Municípios. Estavam lá representantes de partidos políticos, inclusive que compõem a comissão que está tratando do assunto do projeto de lei de saneamento, e nós estamos insistindo, e parece que está havendo uma certa aceitação por parte deles, que tem que separar essas coisas no tratamento dessa lei, desse projeto de lei. Com relação à questão da manifestação ao Congresso, eu estou de pleno acordo, e evidentemente que o plenário tem que se manifestar, fazer suas funções e fazer os encaminhamentos. Eu não tenho muito o que falar a respeito disso. Com relação à Agência Nacional da Água, nós estamos, o Comitê da Bacia do Piracicaba está conversando com a ANA. Nós não vamos ficar adotando aquela posição de sou contra e não faço. Nós vamos lá dialogar, eu quero saber o que eles pensam sim. Nós estamos lá ouvindo o que eles têm a falar, estamos chamando eles para a nossa região, para eles se comprometerem com a nossa região. Já fizemos 3 seminários com eles lá, para discutirem a respeito da compra de esgoto tratado. Queremos construir um comitê federal com o controle da nossa região, junto com Minas Gerais. Nós não queremos absolutamente deixar por conta do governo federal implementar suas políticas, não. A nossa região não vai abrir mão. E nós estamos organizados para isso. Portanto, a Agência Nacional da Água, pelo menos esse grupo está trabalhando, sabe que tem que respeitar a região de Piracicaba e, portanto, o Comitê das Bacias de Piracicaba, Capivari e Jundiaí. E eu espero que todos os comitês tenham a mesma postura de não aceitar absolutamente imposições e, consequentemente, estabelecer o diálogo e trazer dinheiro para as nossas regiões, para a área de saneamento básico, porque nós precisamos trabalhar nessa área. Então, nós já temos aí a ANEEL, minha prefeitura, esta semana, está entrando com ação na justiça contra a ANEEL, contra o governo federal e contra a Eletro, por causa da questão do racionamento, principalmente dos serviços essenciais, como, por exemplo, serviço de captação e distribuição de água para abastecimento da cidade. Eu não vou economizar nesses lugares, eu vou economizar onde eu posso. É uma questão de cidadania fazer economia. Nós temos que economizar mesmo. Não podemos fazer desperdício de energia, de água, de telefonia, enfim, de combustível. Nós temos que ter um trabalho austero de preservação de cidadania, consequentemente. Agora, não venham fazer imposições em coisas que não nos interessam e que prejudicam o interesse da nossa comunidade, porque nesse momento nós estaremos firmes lá na luta. Somos pequenininhos? Somos sim, mas quem tem a força não é o He-Man, não. Não é a Mulher Maravilha. Quem tem a força é a sociedade organizada. E a nossa região está organizada. E ninguém vai meter goela abaixo aquilo que bem entender. Vai ter que discutir na região, e eu, como presidente, vou fazer o trabalho democrático de levar a discussão, de promover a discussão, de estar presente na discussão e de depois lutar pelas decisões que foram tomadas pela minha coletividade. Antes de passar às perguntas finais, eu gostaria de fazer alguns avisos que foram solicitados. Os representantes da entidade de saneamento convidam para o encontro da categoria às 12 horas no Sagrão PR. Após o encerramento dos perguntas, faremos um sorteio de 4 joias com pedras sempre preciosas de Minas Gerais. Não sei quem mandou, mas aí uma. O Antônio pede o endereço do prefeito para a troca de material. E o Cláudio, aliás, Enio, de Cascavel, Ceará, pergunta se é possível uma cópia da palestra. Acho que deve procurar o escritório do evento. Infelizmente não vai ser possível se responder todas as questões. Nós vamos ter que fazer o intervalo, porque o prefeito vai estar o dia todo, né, enquanto responder as perguntas pessoalmente. Mas gostaria de fazer mais algumas perguntas, só para a gente poder fazer o encerramento dessa parte
da conferência. A Maria Lúcia Coelho, da FEPAM, do Rio do Sul, pergunta se existe relação formal entre o comitê e os processos de licenciamento ambiental e outorga. Maurício Malta, da Secretaria de Recursos de Alagoas, se pergunta se o senhor teme que a cobrança de recursos hídricos transforme-se no CPMF. O Jefferson de Albuquerque, Itaú do Espírito Santo, como os comitês podem intervir nas obras hídricas realizadas na bacia, quando as mesmas recebem licença ambiental sem uma consulta ou audiência pública e sem a participação do comitê. Armando Pironel, quais conflitos esperamos referente à questão da aplicação dos recursos financeiros de vosso comitê, considerando os políticos estaduais e federal de recursos hídricos? Mais uma palestra, né? Mas vamos lá para o meu endereço eletrônico, www.rioclaro.sp.gov.br. Peraí. O www não precisa, né? rioclaro.sp.gov.br. Aí vocês entram na nosso endereço eletrônico. Lá tem a chave do site que vocês podem se comunicar com a gente sem problema. E tem um ícone ali destinado às bacias hidrográficas. Eu vou repetir. Tem o bacias hidrográficas. Quem quiser, a partir dali, pode ter acesso ao comitê da bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, porque nós estamos linkados, bacia hidrográfica, com o comitê. Mas o comitê, de qualquer maneira, vai lá. Vou repetir, então, o Rio Claro. É rioclaro.sp.gov.br. Tá? O comitê, aliás, eu estou vendo aí que chegou o nosso secretário executivo do comitê, o Luiz Roberto Moretti. Está lá atrás. Moretti, me ajuda no endereço do comitê, CBH, Comitê das Bacias Hidrográficas, Merconet, tá? .com.br. Vamos no site, pode ser? Comitê PCJ. Depois vai pôr na tela? Tem. Você está copiando? Então tá. Então, vamos para o site. Enquanto eu respondo aqui, então, o Moretti me faz essa gentileza de passar. O Moretti é funcionário da EE, é o gerente regional lá, em Piracicaba, e é o nosso secretário executivo do comitê. Se existe um relacionamento entre o comitê e os licenciamentos e outorgas. É claro que a outorga não é de competência do comitê, mas nós temos uma Câmara que trata da questão das outorgas e licenciamentos e que discute, sim, todas elas. Agora, por exemplo, nós estamos entrando, não apenas a questão de outorga e licenciamento, mas a questão, por exemplo, que vocês têm acompanhado pela televisão, com certeza, pelo noticiário, a questão da Shell lá em Paulínia, a questão de um aterro industrial em Santo Antônio da Posse. O comitê, o senhor Secretaria de Meio Ambiente, o comitê quer informações a respeito do assunto, porque o comitê vai discutir esse assunto no seu âmbito. Inclusive, portanto, erros cometidos no passado e que precisam ser discutidos, porque tem envolvimento com a questão da água. Né? Porque influi no lençol freático, no escoamento de água de superfície e tudo mais. Então, tem tudo a ver com a questão água. Nós vamos nos posicionar a respeito desse assunto. Às vezes, nós entramos em algumas brigas que são difíceis e complicadas. Agora, o Ministério Público também, a Procuradoria da República, tem tido uma atitude de manifestação referente a esses assuntos todos, inclusive na questão da termoelétrica agora. O que mostra, portanto, que está havendo uma tomada de consciência em todos os setores de organização da sociedade. Então, tem uma relação, sim, não é formal, mas nós temos uma Câmara que trata do assunto e, evidentemente, que o Moretti, que é o secretário executivo do
do comitê é um dos responsáveis pelo fornecimento de outorga. Azar dele. Muito bem. Se eu temo que a cobrança de recursos hídricos se transforme numa CPMF, eu morro de medo. Tenho medo não, morro de medo. Só que eu tenho um medo proativo. Eu não fico, vai se transformar numa CPMF. E depois como é que nós vamos fazer? Eu estou na briga. Eu quero que isso esteja sob controle do comitê. Eu quero que a sociedade civil participe. Eu quero que a gente tenha controle sobre esses recursos. E não vamos permitir que se transforme em CPMF. Essa é a nossa função. Há riscos? Claro que há riscos. Tá certo? Evidentemente que vai depender da nossa capacidade de mobilização e de nós negociarmos duramente com os setores que são responsáveis por gerir esse recurso. Vai dizer, não, mas o pessoal pode dar um passa-moleque em nós. Pode mesmo. O processo de construção da sociedade democrática passa por isso. Há risco durante todo o tempo. Quem não quiser correr risco, se suicide. Pode ser, por exemplo, uma forca no pé de couve. Como é que o comitê pode interferir nas obras hídricas relacionadas à bacia, quando as mesmas receberam licença ambiental, sem uma consulta? Olha, o fato de ter licença ambiental não dá direito a eles de agirem de maneira ilegal. Tá certo? Se eles estiverem contaminando acima dos limites estabelecidos pela legislação, nós temos o direito e temos a competência de fazer exigências e temos condições de fazer mobilização, inclusive judiciais, a respeito do assunto. Eu não quero fazer apologia e dizer que nós vamos resolver o problema através da justiça, mesmo porque a justiça tem todos os entraves e os problemas que a sociedade brasileira como um todo também tem, que a CBF tem, que o Senado Federal tem, e assim por diante, né? Então nós temos que ter consciência dos limites que existem, mas evidentemente que não é motivo para nós não termos a coragem de ter a cabeça para fora e fazermos as exigências que nos caem. Nós temos que viver ativamente, nos colocar à disposição das grandes discussões nacionais e interferir nessas decisões. Se nós não conseguirmos participar do processo e decidir, nós teremos participado ativamente, teremos cumprido o nosso papel e teremos ganho espaço para outras vitórias que virão no futuro. A vida é um processo, não está esgotada, não acabou, porque nós perdemos uma batalha ou perdemos uma etapa. A vida está em processo e nós vamos ganhar outra. Nós estamos nos organizando, nós estamos nos fortalecendo, nós estamos crescendo, nós temos tido mais competência técnica no nosso posicionamento, e isso é fundamental. Não adiantam os discursos se não houver base técnica na argumentação. A gente gosta de ouvir o discurso, é importante ouvir o discurso, mas se tiver base técnica, se tiver números como eles gostam, se falar da questão financeira e econômica, tenham certeza que vai ter muito mais força. Então nós temos que continuar cada vez mais organizados, sérios, capazes de entrar em confronto, mas com responsabilidade social e política, e nos decidirmos, agirmos. Esse é o caminho que, no meu entendimento, cabe a todos nós como sociedade civil, como instituições públicas, como organismos governamentais. Nós vamos transformar o país, eu acredito nisso, mas evidentemente vai ser a partir de movimentos, como eu vinha dizendo, Pastoral da Criança, movimento de trabalhadores sem terra. Eu posso ter certas observações que dizem, olha, isso aqui eu não faria, mas 90% eu assino embaixo. Então é a luta do trabalhador pela transformação, e nós temos que tomar conta do nosso país dele. O nosso país, como eu disse, não é do He-Man. Eles querem nos convencer que eles é que têm a força. Quem tem a força somos nós, organizados, de maneira competente, capazes de estabelecer o confronto e, consequentemente, o contraditório. Eu agradeço muito a todos vocês, eu estou à disposição. Amanhã nós teremos aqui em Belo Horizonte uma reunião do Fórum Nacional de Prefeitos, que vai acontecer neste mesmo hotel. Portanto, eu vou permanecer hoje para estar aqui, inclusive amanhã, de maneira que eu estou à disposição. Se alguém tiver alguma colaboração a oferecer, alguma crítica a fazer ao meu trabalho, é sempre muito bem-vinda. E a gente gosta de gente que participa. Muito obrigado. Gostaria de agradecer o prefeito Cláudio Mauro pelo brilhante de sua palestra, o aviso que foi perdido uma parte do evento com uma parte do Comitê das Bacias de Sorocaba e do SPT dentro.
Quem encontrar, por favor, de pegar na sala da condenação. Vou passar então o sorteio das penas preciosas. Eu sugiro que vocês aguardem mais um pouquinho. Mas é claro. Vai,